Oferecimento de pocilga.com.br, está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prates e no programa de hoje vamos falar sobre cinema e talvez aqui um dos cineastas mais importantes da história do cinema, sem dúvidas é um dos mais bem-sucedidos aí de todos os tempos, que é ninguém menos que Steven Spielberg. Sim, nossa equipe aqui, nossos porcolonistas aqui da Pocilga, nós compilamos aqui uma lista dos 5 melhores filmes da carreira dele, o que é um recorte até bem pequeno, considerando que ele lançou esse ano, em 2026, o seu filme mais recente, chamado Dia D, que é seu 34º longa-metragem como diretor. Então, ele tem aí mais de 40 anos de carreira e é assim, influente, bem-sucedido. Mas, enfim, é nesse recorte aqui de 5 filmes, a gente vai falar um pouco aí sobre a carreira dele. E temos aqui, junto comigo, mais 2 porcolonistas que vão me ajudar aí a comentar. Então, primeiramente, ela, Elaine, dê seu olá. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite aí, por enquanto. Muito bem, muito bem. É a pessoa que tem seu próprio bordão, para não dizer o contrário. E também aqui comigo ele, Carlos Willo, dê seu olá. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, participando desse lindo podcast, esperando que Ramon faça igual a Dea, né? Dê uma casa para cada um dos participantes que trabalham com ele aqui. Poxa, olha aí, já pensou? Estamos aguardando aí. Quando o VaraCast se tornar o podcast mais ouvido do Spotify, que entrar na lista, né, dos mais ouvidos do mundo, aí a gente conversa. Começa a pedir, então, mudar, né, o podcast, começar a contar causas de pessoas que vão no cinema, alguma coisa assim, talvez, quem sabe. Para quem não sabe qual podcast a gente está falando de Não Inviabilize, né? Sim. Grande podcast. Mas então, vamos começar aqui falando sobre esse grande cineasta aí, Steven Spielberg. Só para pontuar aqui, esse top 5 foi montado aí a partir da lista de 8 porcolonistas, e ao todo tivemos aí 19 filmes diferentes citados, e o top 5 ficou interessante, mas você vê que a carreira de Spielberg é tão brilhante assim. Também tem altos e baixos, talvez nos últimos anos não tenha feito talvez um grande filme, mas a gente pode falar um pouco sobre isso no programa. Mas você vê que se a gente vai pegar aqui top 5 e, pô, mas faltou faltou tal filme, enfim, com certeza vai rolar essa discussão. Mas antes da gente entrar aqui no top 5, eu queria saber aí de vocês, se vocês lembram qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com filmes de Spielberg, ou o que significa, se vocês, quanto vocês gostam, não gostam, e conte aí, comece você aí, Carlos. Opa! Olha, Ramon, vou ser sincero que o meu primeiro contato imediato com Steven Spielberg, eu não sei dizer porque, assim, os anos 80 e início dos anos 90 no Brasil, eles condensam alguns anos do cinema americano numa semana só de sessão da tarde, né? Então, Alternando Sessão da Tarde, Tela Quente, Supercine. Exatamente. É que Spielberg tem filmes para todos esses tipos de sessão. Exatamente. Então, assim, como entre TV e cinema, eu não sei exatamente quando começou, mas ali imagino que os primeiros contatos, aí eu não vou saber cronologicamente, apesar dos filmes, obviamente, terem uma ordem, mas qual eu vi primeiro. Mas tá ali, ou foi o Tubarão, ou foi Indiana Jones, ou foi ET. Agora, quem veio primeiro, eu não sei, mas aquilo ali marcou a infância, né? E principalmente a infância, né? Porque os filmes Tubarão é de antes de eu nascer, de 75, depois Caçadores Arco Perdido 81, né? E ET 82. O homem tava disparando, né? De filme assim. Então mas aí a infância nos anos 80, as aventuras que a gente criança assistia, cara, bom demais ter Spielberg com esses filmes naquela época.
para ir para o cinema e viver mesmo histórias maravilhosas assim. Pô, acho que foi desse jeito. E você, Elaine? Eu acho que o meu primeiro contato imediato foi com Tubarão, na sessão da tarde. Que eu me lembro que era um filme que eu sentia muito medo, mas que eu achava ao mesmo tempo fantástico, assim, e ficava esperando o tubarão aparecer, e é interessantíssimo, porque quem assistiu aquele documentário que está na Disney Plus sobre o filme Tubarão, a gente vê que aquilo ali não foi pensado inicialmente para ser assim. O tubarão ele era para aparecer, mas acontece que o boneco do tubarão deu errado. E aí Deu Deu e eu não sabia, errado. deu errado. E eu não sabia dessa história, até ver esse documentário, achei genial, porque realmente assim, o fato do bicho não aparecer, eu acho que não só enquanto criança, mas até hoje, assim, depois já adulta mesmo, assim, é o eu acho que é o grande atrativo é o tubarão não aparecer, a gente só vê-lo realmente em poucas cenas, né? Ele tem pouco tempo de tela, mas é inesquecível. Muito bem, muito bem. Então, eu já vou fazer um gancho aqui do meu primeiro contato com filmes de Steven Spielberg e já entrando aqui no nosso top 5. Eu não vou lembrar também exatamente qual foi o primeiro filme dirigido por ele que eu assisti, mas o filme que está aqui no nosso quinto lugar foi o primeiro filme dele que eu lembro de ter visto no cinema, que é Indiana Jones e a Última Cruzada de 1989. Eu lembro assim de tipo sair da escola, meu pai me buscar na escola, a escola que eu estudava em Salvador, que é Girassol, fica no bairro do Itaigara, é do lado de um shopping chamado também Itaigara, e que na época tinha cinema. Então eu lembro de tipo sair da escola e ir assistir o filme, tipo não sei se já no dia que estreou, mas enfim, logo quando o Seu pai te filme. levou ao cinema? Isso. E desde então, desde essa época, eu assisti, desde esse filme de 89 até hoje, eu assisti praticamente todos os filmes que vieram dele no cinema. O único que eu estava olhando, que estava comentando com o pessoal antes de começar o podcast, que são os filmes de Spielberg que eu nunca assisti, os longa-metragens. E desde então, o único que eu não assisti no cinema foi o Bom Gigante Amigo. Que eu lembro que na época, tipo, eu vi o trailer, achei que era um negócio muito infantil, a crítica não estava falando muito bem. Então depois eu assisto esse negócio. E realmente foi massacrado, acho que nem sei se a bilheteria foi boa. Mas enfim, eu lembro muito do Indiana Jones e a Última Cruzada, né? Que é o terceiro filme do Indiana Jones e que é um dos filmes da filmografia dele que mais, junto com outros que a gente vai citar aqui, mas é um filme que toca num tema que é bem recorrente na filmografia dele, que é da relação de pai e filho. Que não sei se vocês assistiram, talvez o penúltimo filme dele, que é Os Fabelmans, que é um filme bem ele contando a própria história, e ele fala um pouco, né, de que os pais se separaram, então ele perdeu um pouco o contato com o pai. Enfim, então muitos dos filmes dele, como esse Indiana Jones e a Última Cruzada, outro que a gente vai falar, o ET, tem o Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que não tá aqui, não entrou no top 5, um absurdo, mas que fala sobre isso. Tem outros filmes, o Prenda-me se for capaz, né? Acho que na história original ele nem fala tanto do pai, mas aí quando ele fez o filme ele incluiu essa relação com o pai. Então, enfim, é um tema que é recorrente. E é o meu filme de Indiana Jones favorito, é esse Indiana Jones e a Última Cruzada. Tem a relação dele lá com o pai, né, que é vivido por Sean Connery, que é fantástico. O filme até tem um tom um pouco mais assim de comédia, comparado principalmente com o anterior,
Tempo da Perdição, que era um filme bem pesado, fizeram um filme um pouquinho mais leve, mas é um filme que eu gosto bastante, tem essa parte da religião, né, em busca do Santo Grau, que esse Santo Grau pode ser só uma metáfora sobre essa relação entre pai e filho, enfim, é um filme que eu acho fantástico, fiquei feliz que ele está aqui no top 5 e ouvir de vocês gostam de Indiana Jones, gostam desse filme? Me conte aí, comece aí você, Carlos. Eu gosto demais, né? Assim, como eu falei antes, primeiro que já marcou infância ali, depois foi marcando adolescência. Tem os 3 primeiros filmes que eu gosto muito mais do que o que veio depois, obviamente. Como você falou, o segundo, ele dá uma pesada mesmo no clima, assim. Ele dá uma pesada no clima. Eu gosto, eu não sei dizer assim, qual que eu gosto mais, por exemplo, entre Caçadores da Arca Perdida e o que está aqui na nossa lista, né? A Última Cruzada. Acho muito bom os dois. Claro que a Última Cruzada tem também o Sean Connery, que eu era fã também na época, né? Então, assim, era fã do Harrison Ford, fã do Sean Connery. Quando juntaram os dois, eu falei, meu amigo, aqui é covardia. Então, gosto demais. Gosto, o desfecho da escolha, né, do cálice é sensacional. Ele vai desde aquele final todo em que eles vão passando por aquelas armadilhas, né, até chegar lá, e depois a escolha do cálice. Então, assim, e fora essa coisa, né, da discussão do pai ausente, né, e essa conciliação que tem no final ali e tudo mais. Então, é um filme que eu acho que talvez em termos de, vou resumir assim, de exploração temática, o terceiro ele é mais rico mesmo, né? Nesse sentido. O primeiro ele tem mais a fantasia da aventura, e esse mantém a fantasia da aventura muito bem também, mas tem esse da discussão do tema, né? Do tema da humildade, o tema de pais e filhos, dessa relação, de você desapegar também de certas coisas, saber quando parar e tal, enfim, é isso. E você, Elaine, qual a sua relação com o Indiana Jones e a Última Cruzada? Eu amo também. Eu acho que é o meu favorito também, porque eu me lembro também de ter assistido, acho que no cinema, né? E eu também já gostava do Sean Connery, assim. E eu me lembro que eu achei essa dinâmica entre eles dois, assim, sensacional. E eu gostei muito também, justamente por causa disso que o Charles falou, que o último foi tão puxado, né? Foi meio pesado, envolvia crianças, né? O anterior à Última Cruzada. Crianças trabalhando como trabalho escravo, então realmente era pesado. E esse deu uma. Tinha várias piadas que funcionavam. Aliás, ele tem sempre várias piadas que funcionam, né? Principalmente nesses 3. Esse último que saiu, que eu acho que é a Caveira de Cristal, né? Caveira de Cristal é o quarto, e tem o quinto que não é dirigido por Spielberg, que é a Relíquia do Destino. Esse daí Que tem, eu que não tem, assisti. tem Fleabag no filme. Tá legal. Então, esse eu ainda não assisti, mas a Caveira de Cristal, eu confesso que realmente eu falei, podia ter parado lá no terceiro e tava tudo bem. Parava no auge. Eu não gostei, eu realmente não gostei muito, mas de toda forma, assim, foi bom rever o personagem, assim, do Indiana Jones, assim, né? Já mais envelhecido, assim, o tempo também passou para ele. E isso eu achei interessante trazer essa questão. é, a gente vê que o cara continua lá, mas mexer um pouco com essa questão do etarismo também, eu penso, assim, mesmo que, assim, muito É, passando. assista então esse mais novo, que tem mais questões ainda disso, da questão do etarismo e Porque, afins. gente, quantos anos o Harrison Ford tem agora? 90? Porque realmente. Ele tem 80, pô. Acho que ele fez 80, não, acho que ele tem uns 80 anos, mas enfim. Enfim, é isso. Eu também adoro. Eu acho que é o meu preferido também. Apesar de eu gostar Tem muito do da Arca Perdida lá. 84 anos. 84, viu? Quase 90. Tanto que tem até no início do filme tem uma cena que aí fizeram rejuvenescimento digital dele. Ah, é? Ficou bem feito. Funciona? Não, assim, Sim. gente, a minha única. Eu acho que o que eu desejaria
mesmo, assim, era que atrizes tão competentes quanto Harrison Ford também pudessem, aos 84 anos, estar aí ainda fazendo filme que nem ele tá, entendeu? E sendo exaltado como ele tá, assim, eu infelizmente não vejo, assim, não consigo pensar numa atriz de 84 anos que tá aí fazendo alguma franquia, né? Porque eu acho que a mulher com 50, já, aquela atriz, a Meryl Streep, tem uma entrevista famosa dela, que ela fala lá que quando ela virou 40 anos, no mesmo ano ela recebeu uns 3, 4 convites para fazer bruxas. Então, assim, Sim, sim. é a única coisa que eu deixo registrado, assim, todo o meu amor a Harrison Ford, que eu amo. Eu acho que é difícil não gostar desse ator maravilhoso. Tem tantas produções legais dele, especialmente as do Indiana Jones, mas que tivessem mais mulheres também, né? Fazendo sucesso como ele está, e já velho mesmo. Não, só fazendo parênteses sobre esse seu comentário, com 100%, mas só abrindo parênteses para dizer que, na verdade, acho que o etarismo existe também para os homens, mas é bem mais ameno, né, do que É verdade. com as mulheres. Harrison Ford passou um bom tempo também Parado. sem conseguir fazer com bons papéis, né? Dos filmes que ele conseguiu voltar foi com o Star Wars, né? O episódio 7. E o E seriado, né? agora ele tá no seriado também, mas o Indiana Jones e defendendo eu sou um dos poucos que defende o Cavaleiro de Cristal que eu gosto, eu entendo a ideia do filme, né, mas de ser um filme já em outra pegada, de ser essa coisa mais com alienígena, ser sci-fi, ser uma homenagem aos filmes dos anos 50, 40, daqueles filmes lá do B e tal, mas enfim, eu respeito quem não gosta. E finalizando falando aqui sobre a Última Cruzada, o que é bacana também do filme é que ele é também funciona também como um Indiana Jones Begins, né? Que aí ele vai mostrando, mostra a origem do porquê que ele tinha medo de cobra, Ah, tem porquê que ele começou a usar o chicote, e a relação que ele tinha com o pai, né? Tanto que tem o início do filme que mostra o jovem Indiana Jones com o River Phoenix, né? Que foi, acho que o último, um dos últimos papéis dele, e que deu origem a série, né, do Jovem Indiana Jones, que inclusive chegou a entrar no Disney Plus americano, não entrou aqui e depois foi limado também lá do Disney Plus e tipo é muito difícil conseguir achar para assistir. Eu queria muito, eu lembro de ter visto alguns episódios que eu nem sei quantos episódios da Globo passou na época, eu queria assistir, mas tipo, infelizmente é bem, você encontra no YouTube um ou outro episódio, enfim, é bem complicado. E já fazendo um gancho aqui para nosso quarto lugar, que a gente vai continuar falando sobre Indiana Jones, porque o quarto lugar é o primeiro filme do Indiana Jones, que é Os Caçadores da Arca Perdida, que até quando foi lançado acho que foi quando saiu em DVD, alguma coisa assim, ou até renomearam para Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, porque na época, né, tipo, não se pensava nisso, né, quando lançou o primeiro filme que ia virar uma franquia, né, e tem até, eu vi recentemente Steven Spielberg contando a história que ele sempre quis dirigir um filme de 007 e os produtores nunca chamaram ele ou nunca deixaram ele fazer. E aí George Lucas apareceu com esse personagem que inicialmente se chamaria Indiana Smith, depois que mudaram o nome para Indiana Jones. E, e que aí que ele conta que foi uma forma, né, dele fazer de alguma forma ele fez um filme de 007, foi com Indiana Jones. Eu acho essa história bem curiosa, né? Tem várias curiosidades, né? Indiana Jones que ia ser o outro ator, né? O Tom Selleck que ia fazer o Indiana Jones, mas aí como ele fazia a série na época, o Magnum, e aí a galera não liberou ele para fazer o filme, aí George Lucas tem esse carinha aqui que fez um filme aqui comigo, Star Wars, bota esse cara aí que ele dá conta. E aí o resto é história, né? E uma das piadas também que eu mais gosto, que foi reproduzida
no episódio de Big Bang Theory sobre os Caçadores da Arca Perdida, é que o Sheldon bota a namorada dele, a Amy, pra assistir o filme. E quando acaba o filme, ela... É legal, mas tipo... Indiana Jones não serve pra nada no filme. E ele olha assim... Como assim não serve pra nada? Ela se não existisse, os nazistas lá iam achar a arca de qualquer jeito, ia chegar no final e abrir a arca e iam morrer. Então, tipo... O Indiana Jones não serve pra nada no filme. Só tá lá pra encher linguiça. E eu vi também um negócio interessante no Instagram esses dias, foi um vídeo meio antigo daquele escritor Ariano Suassuna, ele falando da influência dos Estados Unidos, né, na cultura, e ele fala de um dos exemplos que ele dá é justamente do Indiana Jones e do Caçadores da Arca Perdida, né, que A Última Cruzada talvez não tem muita xenofobia, mas o Caçadores da Arca Perdida começa com Indiana Jones roubando um artefato lá acho que é no Peru, para roubar, para levar para os Estados Unidos. E tem a cena também que tá o carinha lá, o árabe, fazendo lá um negocinho com as espadas, não sei o quê, que é meio que uma dança, alguma coisa assim, algum elemento da cultura, e Indiana Jones puxa o revólver e mata o cara. Então, e o Templo da Perdição, se você assiste hoje, é até incômodo, assim, coisa como eles retratam a cultura indiana, assim, mas são bons filmes, a gente tem que enxergar, né, com esse olhar da época, mas é bom registrar esses momentos que são bem curiosos. Mas Caçadores da Arca Perdida tem as cenas icônicas, né, dele sendo perseguido pela bola gigante, essa outra cena que eu falei ele atirando no cara, enfim, tem muitos momentos icônicos. E vocês me contem o que vocês acham. Carlos, me conte aí sobre os Caçadores da Arca Perdida. Não, assim, um filme que você de fato mergulha nas aventuras de um cara indo por. A gente vivia um mundo em que o Oriente ainda era exótico, né? Ainda era tratado de fato como exótico, então aquela coisa de você viajar naqueles aviãozinhos no mar para um lugar que você nunca foi, imaginava provavelmente naquela época que nunca passaria perto de ir e tal, de culturas completamente diferentes, e aí de fato eram caricaturais, mas tinha esse vestimento, né? Essa alegria de você ver em ação. E claro, tem as cenas de ação que ficaram icônicas, assim, a da bola gigante correndo atrás dele, depois virou, inclusive, até atração de parque na Disney, né? Enfim, não sei qual o estúdio lá. E esse do tiro mesmo... Era na Disney lá de Los Angeles. Não sei, 10 anos atrás tinha, não sei se ainda tem, mas tinha. Não sei se ainda tem. E recentemente até ouvi um crítico estava analisando um episódio de A Casa do Dragão, e aí tem um personagem que tem, pode vir, eu vou bater em vocês dois, não sei o que, venha, pode vir que eu vou ganhar. Aí tomou logo de longe uma flechada e acabou a conversa. E aí ele lembrou dessa cena de Indiana Jones, falou assim, o cara tá lá... eu também lembrei. O cara tá lá com a espada e não sei o que aqui, não sei o que, venha. Então tá bom, então, acabou a conversa, não tem luta. Muito bom. Morto por uma mulher, inclusive. Uma mulher. Assim, é uma luta honrada em termos... Não que esse personagem... Não vamos entrar no personagem de Game of Thrones ou de Casa do Dragão, porque esse não tinha honra. Assim, não é talvez a forma mais honrosa de você vencer um adversário, mas é eficiente, pelo menos, e curta o caminho. Então, assim, é de fato é muito divertido, né? A gente não ligava para o fato que um arqueologista estava... Ele é arqueologista, né? Sempre confundo com... Arqueólogo. Arqueólogo, perdão. Arqueólogo. Ele tá lá e ele vai, de fato, pegando artefatos de tudo quanto é lugar e levando para os Estados Unidos. Né? Não é o ideal isso aí foi o que os ingleses fizeram, né? Que tem no museu hoje. Todos os países pedindo de volta o que eles levaram para os museus lá e tal. Mas, enfim, fora essa parte político-social, é um filme em que você mergulha na aventura de verdade, né? Então você acompanha aquele cara com um revólver, um chicote e, na verdade, inteligência e conhecimento para lidar com as armadilhas, fugir das encrencas, e você se encanta por aquele cara que é meio cafajeste, mas ao mesmo tempo é super carismático. Então, assim, e a direção, que eu acho que, né, precisamos ressaltar,
é essa direção que faz a gente entrar no filme, a gente curtir, a inventividade, né? Por exemplo, o que eu tenho, me dá muita rejeição a Caveira de Cristal, eu sei que é outro momento, é que tem tanta computação gráfica que eu não fico no filme, eu saio do filme o tempo todo. E nos primeiros 3, pelo menos, do Indiana Jones, esse efeito prático faz você estar lá dentro, faz você estar dentro do filme, assim, pelo menos para mim, e assim, funciona muito bem, assim, né? Não é o filme que a gente está falando, mas é aquele negócio de botar a mão, enfiar a mão e pegar o coração, cara, assim você. Na época funcionava bem, né? Mas hoje em dia não sei como é que tá datado. Enfim, é isso. Então eu acho que a gente mergulhava, acho que a direção ela consegue dar essa energia ao filme. É um filme que talvez seja meio videogame, né? Que você vai passando de fase e vai indo para um novo desafio para ir chegar até o final. Mas eu acho que a direção, trilha sonora, a atuação, pelo menos do Harrison Ford, né? Nem todo o elenco é coeso e tal, mas é muito divertido de acompanhar e você entra no filme e só sai quando ele acaba mesmo, sem ver o tempo passar. E você, Elaine? Uma das coisas que eu mais gosto nos filmes do Indiana Jones é que, obviamente, por ser Steven Spielberg, que os vilões são sempre os nazistas, né? Então, isso era uma coisa que eu adorava. Eu continuo. Outro dia eu revi todos eles, menos a Caveira de Cristal, mas eu revi os 3 e eu achei muito assim, como que isso não envelheceu, né? E não só isso, como que é importante a gente, mais do que nunca hoje em dia, em tempos aí de fascismo, de neonazismo, a gente relembrar por que a gente tem que lutar contra esse, né, esse tipo de fascismo mesmo. Então, uma das coisas das cenas que eu mais gostava era justamente essa de ver os nazistas se fuderem. Então, mesmo criança, assim, eu achava isso o máximo, eu continuo achando. E eu acho que o Charles mencionou aí, muito bem mencionado, eu acho que também vale relembrar que essa parceria dele com o John Williams, né, da trilha sonora, que foi praticamente o cara que fez todas as trilhas sonoras dos filmes, pelo menos os que fizeram sucesso dele. Ele pegou o cara pelo braço lá no Tubarão e não largou nunca mais, assim. E eu acho que isso também é mais uma parceria que ele soube aproveitar mesmo, o Steven Spielberg, né? Que eu acho que sem essas trilhas sonoras, olha, ia ser complicado ali. Tem muitos outros. É claro que eu acho que é uma tempestade perfeita, né? Esses filmes de sucesso do Steven Spielberg, assim, igual o Charles falou, tem o elenco, nem todos ali estão em sinergia, mas os principais a gente foram muito bem escolhidos, né? Tem a trilha sonora, tem o roteiro, tem, obviamente, acima de tudo, a direção dele, que faz a gente realmente estar dentro do filme, como o Charles disse. Mas eu acho que isso, de fato, mostra assim, um pouco da genialidade do cara mesmo, né? De saber montar essa tempestade perfeita, assim. Sim, sim, com certeza. Não, a trilha sonora de John Williams é maravilhosa. De todos os 34 filmes dos dois, não vou lembrar exatamente de cabeça, são poucos que são até os mais recentes. Tem a refilmagem que ele fez de West Side Story, né? Que já tinha as músicas, então, já tinha as músicas compostas, não precisava de John Williams. Tem o mais recente também, o Jogador Número 1, que também a trilha sonora é de Alan Silvestre, que fez De Volta para o Futuro. Acho que deve ter um ou outro mas é uma das parcerias aí mais longas da história do cinema, eles dois. É impossível, é difícil falar de um sem falar do outro. Claro que não dá nem para comparar, né? Que tipo, um é diretor, outro é compositor, mas pô, é John Williams. Além de ter feito todas essas trilhas dos filmes de Spielberg, ele ainda fez as trilhas de todos os Star Wars, o cara ainda fez Harry Potter, então assim, ele também é um cara fora da curva, acho que ele tem 94 anos, já estava praticamente aposentado, e Spielberg fez um filme esse ano de AD, velho, faz aí na moral, aí, tá, eu faço, aí fez, tipo, então, o cara ainda tá fazendo trilha sonora, é foda. E o Indiana Jones, para mim, para fechar, já que a gente está falando, né, da importância da trilha, eu ficava brincando quando saiu esse mais recente, o Relíquias do Destino, que, pô, para mim,
apareceu Harrison Ford, tá com o chapéu, tá com o chicote, começou a musiquinha, bom, o filme pode ser uma merda que tá, pra mim tá de boa, sacou? Então, ó, é pra ver Mas o é bom? quanto. Sim, é bem divertido. Eu gosto, É, eu gosto. Eu não acho tem gente. sensacional, não, mas eu gosto. Isso, Eu gosto. é bem legal. Tem muita gente que não gostou do Caveira de Cristal gostou desse, então, que aí brinca hoje, né? Indiana Jones tem 4 filmes, não são 5 que aceita esse como filme. Mas enfim, é, é uma franquia maravilhosa e fica a reclamação, Disney libera aí esses direitos autorais aí do jovem Indiana Jones, que acho que é uma das únicas coisas que eu não vou lembrar, porque vi muita pouca coisa, enfim, que seria bom ter. E aí até também deixar aqui, ó, eu vou falar ainda dos próximos 3 filmes, dos 3 que faltam, somente um tá no streaming, e esses outros que a gente já comentou, hoje só estão no streaming da Paramount, né? Que os 3 primeiros Indiana Jones os 4, né? São da Paramount, e o mais recente é da própria Disney, né? Então aí fica essas maluquices de briga do streaming. Por isso que eu ainda gosto de mídia física. Eu tenho aqui meus Blu-rays de Indiana Jones, então quando eu quero assistir, é só assistir. Então, muito bem, vamos seguir aqui com o próximo filme da nossa lista, que é outro clássico, que é nada menos que Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros de 1993. E até antes do lançamento desse filme, a maior bilheteria de todos os tempos, acho que sem considerar as reajustes de inflação, coisas do tipo, era o ET. E aí, quem bateu o recorde? Ele mesmo, com o Jurassic Park. E para mostrar aí, 1993 foi um ano muito marcante na carreira dele, porque além de ter feito esse Jurassic Park, ele fez um outro filme que não está aqui na nossa lista, mas é um filme que também é importantíssimo, que é A Lista de Schindler, que é um filme que fez com que ele se reconectasse com essa questão da religião, que ele nunca, apesar de que a gente falou, né, sobre Indiana Jones de lutar contra os nazistas, né, isso é uma forma de estar aí defendendo, né, lembrando do povo judeu, mas ele nunca teve muito contato com a religião, então ele dirigiu a Lista de Schindler, foi importante. E você vê, o cara conseguiu fazer no mesmo ano, fez a Lista de Schindler e Jurassic Park. Inclusive, a Lista de Schindler tem uma história também curiosa, que é que quem ia dirigir a Lista de Schindler era Martin Scorsese. E aí eles... né, uma outra coisa importante de falar da carreira de Spielberg é que ele vem dessa geração, né, dos anos 60 e 70, que era um grupinho de amigos, né, que era ele, Spielberg, George Lucas, Coppola, né? Francis Ford Coppola, Martin Scorsese e Brian De Palma. Eles eram, tipo assim, começaram a fazer filmes mais ou menos na mesma época, tinha aquela competição saudável, tipo, quem vai fazer? O cara lançava um filme, porra, o cara lançou um filme foda, eu tenho que fazer um filme melhor do que o dele e tal. Tinha essa competição, mas cada um tem um estilo bem particular, né, de filmar. Isso é bem interessante. E aí tem isso, que era Martin Scorsese que ia dirigir a Lista de Schindler, mas aí ele conversou resumindo a história, ele conversou com o Spielberg, e aí eles meio que trocaram de projeto. Aí o Martin Scorsese fez a refilmagem do Cabo do Medo, que era o Spielberg que ia fazer, aí eles trocaram. Então aí Scorsese fez Cabo do Medo e Steven Spielberg fez a Lista de Schindler, né, que foi o filme que deu o primeiro Oscar dele, de diretor, enfim. Só falando as parênteses para você ver o quanto o ano de 1993 foi importante. Mas Jurassic Park também é um filme maravilhoso e mostra essa versatilidade, né? O cara, mesmo ano, faz um drama que, por mais que tenha no final uma visão otimista, né? De tipo, o cara que conseguiu salvar, né? Alguma parte de um grupo, né? De judeus conseguiu salvar, mas ia no mesmo ano o cara faz um filme dos dinossauros destruindo tudo.
para mostrar os perigos, né? Não brinque com a ciência, não brinque com a biologia que vai dar merda. E foi um sucesso maravilhoso, talvez aí mais uma trilha sonora fantástica de John Williams. E é um filme que também marcou pelos efeitos especiais que até hoje se assiste, é, ainda surpreendem. Tem várias cenas icônicas, né? Como quando o T-Rex está chegando, e eles estão dentro do carro, e aí você vê, ó, sente o tremor com a água balançando, enfim, tem muitas cenas icônicas. Esse filme, o Jurassic Park, é um filme que eu adoro a franquia, assisti todos, inclusive esses mais recentes, Jurassic World, assisti tudo, mas aí eu acho que o, talvez. Não entrou no meu top 5, mas é um filme que eu adoro. É um dos poucos filmes aí de Spielberg que eu reclamei, né? Que não tem no streaming. O Jurassic Park tá disponível, tem acho que na Netflix e no Prime. Mas talvez pelo fato de ter tido tantas continuações, depois teve reboot, não sei o que, não sei o que. Por mais que eu continue gostando, acabou meio que diluindo, talvez, um pouco para mim essa nostalgia, mas ainda é um filme que eu gosto bastante, né? Tanto que até hoje tem influencia, você vê que tem criança que começa a gostar de dinossauro, coisa do tipo, que com certeza surgiu dessa parte desse filme aí de 93. Então, me contem aí vocês, Carlos, me conte aí sobre sua relação com Jurassic Park. Olha, marcante realmente esse período todo inicial de Spielberg. E aí, claro que tem, né, a lista de Schindler você falou, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas é de você viver o mágico, assim, né? De você viver o lúdico. E Jurassic Park, de fato, foi marcante, assim, por tudo que ele trouxe, pela qualidade, né? Qualidade visual do filme, as cenas também que se tornaram icônicas, mais uma vez a trilha sonora também. Se eu não me engano, tanto Indiana Jones quanto Jurassic Park, a trilha sonora está no programa, pelo menos em alguns dos programas, ou um, daquele de adivinhar a música, que você conduziu aqui no. Né, amor? Eles com Sim, certeza claro. sabem, assim, Não, dá para cada programa botar uma música de John Williams aí, fácil, pô. fácil. E, inclusive, já teve uma época que muito bacana de uma orquestra aqui de Brasília, não sei se era a Orquestra Sinfônica de Brasília, que rodou os parques e era tocando trilhas sonoras de filme, e evidentemente essas duas, junto com Star Wars, junto com outras, estavam presentes porque são assim, fantásticas, né? Então, assim, é emocionante, assim, você ver Jurassic Park, você ver aquele filme no cinema, inclusive, primeira vez. Então, assim, é uma experiência de direção, de música, de tirar o fôlego o tempo todo, você vendo aquilo. Eu acho que depois, toda a franquia, aí, claro, minha culpa, vamos dizer assim, de Spielberg, eu acho que ela vai diluindo muito, assim, já não me pegou tanto, assim, ainda gosto do segundo e tal, mas depois eu acho que a franquia vai empalidecendo muito, assim, muito por falta de inspiração de que história você está contando, né? Então, esse primeiro filme, eu acho que ele realmente ele tinha uma história para contar. Ele tinha uma história bacana para contar, ele conta essa história e você sai do cinema feliz com o que você viu, o que você experimentou e vivenciou. E não é à toa que é um marco também do cinema. Pode não estar lá ganhando Oscar de melhor filme nem nada disso, mas quem assistiu esse filme na época, no cinema, ou logo depois, mesmo que seja na TV, é um filme que você não esquece de jeito nenhum. Sim, o Jurassic Park, o 2 ele é dirigido pelo Spielberg. É, eu nunca reassisti, eu lembro que eu vi no cinema, mas é bem marromenos. O terceiro também. A reinvenção, o Jurassic World, eu até acho interessante o primeiro filme, porque ele mostra, tipo, o que o Jurassic Park não mostrou, que é, tipo, o que aconteceria se o parque realmente fosse aberto e tal. E então eu acho bacana que aí você já mostra que tem um monte de gente tá num parque e de repente os dinossauros surtam lá, fogem, não sei o que. Eu acho bacana, mas aí depois vem dois, três, enfim, aí vai decaindo, mas enfim, eu ainda gosto. E você, Elaine, o que é que você acha aí de Jurassic Park? Ah, eu também assisti todos, todos mesmo. Jurassic World eu assisti todos, assisti, inclusive já assisti todos mais de uma vez. Eu adoro Jurassic Park mesmo. Eu acho que foi aquela memória de infância assim muito impactante, né? De quando a gente foi ver isso nos cinemas.
E aquela cena em que o Tiranossauro Rex fica brincando com o carro onde as crianças estão dentro, né? Assim, olha, aquilo ali, até hoje, outro dia eu fui reassistir Jurassic Park, assim, e dá essa sensação de frio na barriga até hoje, assim, da mesma forma como o Tubarão também, quando você escuta os dois acordes lá da musiquinha, né? Tana, aí você já, eita. Então, eu acho que é isso que o Spielberg faz, assim, ele traz essa memória afetiva, né, para o nosso eu criança ali, tipo, de ver aquelas maravilhas, né, porque eu me lembro de achar fantástico ver um dinossauro na minha cabeça, era assim, ver tão de perto. E eu, gente, será que era assim que eles eram mesmo, assim? Então, até hoje eu acho isso muito fantástico. E passei a gostar de dinossauros também por causa de Jurassic Park. Outro dia, inclusive, se eu não me engano, eu acho que é na Disney Plus que tem não é bem um documentário, né? Mas é um programa só que fala só sobre dinossauros. E ele é muito interessante, fala sobre várias espécies, assim, conta a historinha de cada um, mas não sei explicar. Ele é, obviamente, todo digital, todo digitalizado, é muitíssimo bem feito, e ele vai trazendo, de acordo com provas, né, científicas ali, como que aquele bichinho, aquele bichinho, né? Como que aquele bicho viveu. Então, aí eu achava, por causa do Steven Spielberg, eu não sabia, por exemplo, que tinha dinossauros que tinham penas, porque tinha uns que moravam ali mais para o norte, né, lugares frios e tal, então eu não sabia, achei isso fantástico. É isso, também adoro, eu amo Jurassic Park. Eu tava olhando aqui a lista dos filmes, né? Esse Jurassic World já são 4 filmes. Tem o de 2022, que é o Jurassic World Domínio, que aí tem o reencontro dos três, né? Do como é o nome dele? Do ator, ele até faleceu esse ano. O ator que Sam Neill, morreu, né? né? Sam Neill, então tem Neill. o reencontro dos três, do Sam Neill, da Laura Dern e do Jeff Goldblum. Então, tipo, quando aparecem os três juntos, tipo, pronto, mas já valeu meu ingresso, já tá bom. Mesmo o filme sendo só ok. Aí depois, ano passado, teve um outro que tem Scarlett Johansson, que é bem mais ou menos, mas é divertido. Mas é bem mais ou menos. E o que me irritou é que nesse Jurassic World Dominion, acaba com a deixa que pô, pronto, agora você consegue resetar esse negócio e fazer o filme que talvez desde o Jurassic Park a galera esperava, mostrava os dinossauros soltos pelo planeta. Tipo, o que é que acontece agora? Você tem que conviver com. Você tá andando na rua, tá passando um Velociraptor, sei lá, alguma coisa assim. Tipo, como é que é o mundo e conviver com isso? Só que esse Jurassic World Recomeço meio que tem uns dinossauros da água, vamos atrás porque precisa do DNA do dinossauro para fazer um remédio, não sei o que, aí meio que deixa essa premissa que era interessante de lado, aí pô, enfim, paciência, Hollywood sendo Hollywood e, enfim, bola para frente. E continuando aqui com o nosso top 5, temos um filme também muito importante na carreira de Spielberg, que a gente vai fazer bullying aqui com Elaine, que confessou que nunca assistiu, um absurdo, e ela vai ter que, assim que acabar aqui a gravação, ela vai procurar aí na internet, porque não tem nenhum streaming, que é o filme de Você não tem não, Ramon? Eu Você vai ter tenho que me Blu-ray, se emprestar. quiser, eu te empresto. Pode Eu ser. tenho Blu-ray Olha no aí, tá vendo? equipamento. Viva a mídia física. Aê! Que é ele, é Teu Extraterrestre. Filme que, minha relação com Steven Spielberg nos últimos anos sempre foi meio assim de... Às vezes ele exagera muito nessa questão do ser meio piega, sempre, às vezes exagera muito na emoção. Tem uns filmes mais recentes dele, tipo Cavalo de Guerra, que tipo, o filme tem uma cena, você não chorou nessa cena, não? Então, nessa aqui você vai chorar sim. Aí aparece a trilha sonora de John Lynch, tipo, não, você vai chorar de qualquer jeito. E talvez tudo tenha começado com o ET, que
fez todo esse filme com essa carga emocional, mas que, no caso de ET, funciona muito bem. E é o primeiro filme, assim, que ele já tinha feito, né, o Contatos Imediatos, que tem um pouco, já mostra essa questão da relação do pai ausente e tal, mas o ET é praticamente a história dele, né? É como se ele fosse lá o protagonista, o Elliot, e como se fosse o sonho dele, que seria quando criança ter conhecido o extraterrestre, né? Tanto que extraterrestre é um tema que é também recorrente na filmografia dele, né? Tanto que, por exemplo, ele fez, né, o Contatos Imediatos do Terceiro Grau, fez o ET, que mostrava os alienígenas bonzinhos, depois ele fez o filme com os alienígenas do mal, que é o Guerra dos Mundos, enfim, então ele já tem lá o Caveira de Cristal, que também tem ET, enfim. E esse filme mais recente, o Dia D, que também mostra, mas aí já são mais o que aconteceria se os ETs, que o mundo descobrisse que os ETs realmente existem. Essa é a premissa, assim, sendo bem simplista do filme. E tudo começou lá, né, com o ET, com contatos imediatos, e que ele mostra, né, a história o ET tava lá com a família dele e aparece lá uns humanos, a família vai embora e rola um Esqueceram de Mim. A galera esquece o pobre do ET na Terra e vai embora. E aí o menino, o protagonista, ele ajuda, né, o ET a voltar para casa. E aí dentro da dinâmica da família, a família dele ele tem um irmão mais velho e irmã mais nova. E a mãe, porque os pais se separaram, então mostra toda essa dinâmica da família lidando com o divórcio dos pais e tal. É muito bacana. E na vida real, eu acho que ele tem, acho que são duas ou três irmãs. Mas ele conta que, tipo, também se fosse só mulheres no filme, aí ia ser mais complicado, ia ter outras tretas além já ter a treta do que fazer com ET, e ainda ter a treta entre as próprias pessoas. O filme acaba ficando mais emotivo ainda, ia ser mais complicado. Acho que para ele funcionou melhor ter esse irmão mais velho, a menina que é a Drew Barrymore, que tá maravilhosa. E tem coisas no filme que são fantásticas, tipo que até boa parte do filme os adultos não aparecem. É tipo o filme do desenho do Charlie Brown, que os adultos só. Aqueles desenhos Tom e Jerry, essas coisas assim, que os adultos só aparecem da cintura para baixo. Só faltava falar pom, 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 mas os adultos. E aí o único adulto que aparece o filme todo é a mãe. Porque justamente a mãe é meio que, como ela tá nessa questão dessa separação, é quase como ela tá ali desesperada, né? Como é que ela vai lidar com três crianças, né? Ele mostra essa dinâmica familiar, tanto que tem uma cena que mostra, né? A irmãzinha mais nova conta, os meninos falam, não conte pra mãe do ET. Aí a menina conta, a mãe não acredita, aí o ET aparece assim em casa e a mãe, tipo assim, ignora o ET. Então você vê, ela tá tão desnorteada pela situação que ela não enxerga o problema, entre aspas, que seria o ET. Aí só depois, no terço final do filme, que aí aparece lá os cientistas, aparece o personagem lá do Peter Coyote, que aí aparece outros adultos. Mas é um filme muito bacana. Eu já falei demais, então me conte, já que a Elaine não assistiu, depois ela vai dizer vai contar se ela vai querer assistir mesmo ou não. Me conte aí, Carlos, com as suas lembranças aí, qual a sua relação com o ET. Elaine é a nossa Tom Holland, né? Dizendo, dizendo que não viu os filmes que a galera. Matrix eu soube que é bom, nunca vi. Aí o outro fala, você nunca viu Matrix? Qual é o seu problema? Ai, meu Deus. Mas assim, cara, veja que para uma criança nessa época, era um mundo em que a gente vivia Goonies, né? E outros filmes de aventura de crianças, adolescentes, pré-adolescentes. Goonies também, com o dedinho lá de Spielberg como produtor Produtor, executivo, né? exato. Então, assim, você tem ET que traz essa coisa maravilhosa. Primeiro, é um filme de ET, de alienígena, um alienígena especial.
né? Apesar de ser esquisitíssimo o bicho, né? E aí, assim, você tem de fato essa família, você tem esse menino que aparentemente nem tem assim muita atenção dos irmãos, né? Tem um irmão mais velho, aquela irmã mais nova que é a Drew Barrymore, o pai é ausente, a mãe, aí tem um pessoal na escola, então ele é aquele meio que assim não é o ele é aquele adolescente ou pré-adolescente que não tem muito ali amizades próximas e tal, era um cara mais largado, e aí ele encontra essa amizade com o ET, né? E é quase como também poderia funcionar como uma amiga imaginária, aquelas coisas, então isso é bem real. E aí o filme também tem trilha sonora inesquecível, né? Mais uma vez, cenas de ação, cenas que são inesquecíveis, são de ação, mas não são assim, ação que eu quero dizer assim, no sentido mais radical, mas as bicicletas voando e depois passando em frente à lua, iluminada, não sei, isso daí foi copiado por dezenas e dezenas de filmes e outras produções, virou uma referência, assim como outros filmes de Spielberg geraram também referências que foram utilizadas, né, por outros filmes. Mas essa em especial virou um marco, assim, desde filme de comédia até outras referências que não estão de comédia, assim, desse voo em que você tem o pessoal passando em semicírculo, assim, mais ou menos. Virou o logo, né, da Virou produtora logo. dele, a Amblin, que é o nome também do primeiro curta dele. E aí você tem uma aventura mágica também, né? De como as coisas se resolvem, inclusive, né? O ET ele não se comunica direito, ele aprende a falar 3 palavras ali, e essas 3 palavras fazem com que aqueles irmãos já ali juntos, unidos ali, trabalhem para que eles consigam ajudar o ET a fazer o contato com a família, né? Que também largou ele lá, né? Eu Esqueceram de esqueci, mim, né? é o spin-off, o prequel de Esqueceram de Mim, versão alienígena. E aí a gente não vê depois, né? Quando, não sei se isso é um spoiler, mas é um spoiler de décadas, Elaine. Quando ET volta para casa, acho que tem muito a conversar com os pais para saber o que aconteceu ali, porque ele foi largado nesse planeta estranho, com aquelas pessoas esquisitas, um povo que queria dissecar ele. E, inclusive, falando de secar, tem também aquela cena extraordinária que, enquanto eu me perguntava se a gente tinha isso no Brasil, mas todo filme americano que tinha uma escola tinha alguém cortando uma rã, um sapo no meio para ver os órgãos. Aula de ciências, né? Aula de ciências, que coisa estúpida. E aí, no Brasil não, né? Mas Ainda pegava os bichos vivos. Eu tive, gente, aula de laboratório. Com assim, sapo. Você sim. cortou uma rã. Então, coisa de Brasília isso. Eu já Mas, estava morta, infelizmente. no filme eles pegam os animais vivos, botam dentro de um pote com algodão de éter, para esperar o bicho morrer aí para depois abrir. E aí, complemente. Então, assim, essa cena tem toda uma relação, porque o menino cria uma conexão de fato muito grande com uma relação que é física mesmo, né? Mesmo a distância, ela é física, eles sentem a mesma coisa, assim. E aí, nessa cena, tá lá na escola, ao mesmo tempo dissecando, ao mesmo tempo o medo é que o ET seja pego e passe por aquela mesma por aquela mesma experiência de ser dissecado para que o humano, né? Eu ia falar o brasileiro, para que o humano veja como é aquele objeto, né? Aquele ser vivo lá esquisito de fora do mundo. E, enfim, então, assim, aí essa cena também icônica em que o menino principal ele também tem uma atitude lá na escola que ele não teria coragem se não tivesse passado por essa experiência, tendo o ET como amigo, não tivesse ali influenciado por essa experiência. Enfim, então é um filme muito tocante, tem mais uma vez o tema do abandono, né, do pai ausente, né, mas de como as crianças se juntam ali no amor, mais uma vez, né, na amizade, no amor, na fraternidade, para ajudar alguém enfrentando pessoas e recursos pessoas com recursos muito maiores, né? Adultos, a polícia, cientistas e tal, e eles estão lá enfrentando tudo isso para levar o ET mágico de volta para casa. Tem essa relação, eles têm tipo uma relação meio telepática, né? Que o menino sente o que o ET tá sentindo, aí o ET come água dentro de casa, fica bêbado, e aí o menino fica bêbado na escola. Tem várias coisas que hoje em dia não seriam aceitas, né? Talvez pelo grande público. E você falou aí da importância da trilha sonora lá
no Blu-ray tem alguns extras e tem um falando da trilha sonora que a cena final, né, quando, dando spoiler para Elaine, quando a família chega para buscar o menino lá perdido, o pobre do ET perdido no planeta desconhecido, aí tem toda uma grandiloquência e o John Williams define como se fosse meio que o final mesmo de uma ópera. E tem todo um uma coisa assim bem grandiosa e emocionante, que é aquilo que eu tava brincando. É tipo, você não chorou na cena da bicicleta? Ah, mas agora você vai chorar com ele voltando pra casa, com ele se abraçando, não sei o que. Você vai chorar Afinal, sim. você chorou, Ramon? Quero Claro, saber. óbvio, Não, óbvio. olha, E aí, quando eles estavam fazendo para gravar, né, essa composição, eles não conseguiam acertar o tempo da cena. Aí Spielberg falou: não, velho, grave aí do jeito que você consegue com a orquestra e depois a gente resolve na montagem lá para ficar junto para bater com a trilha, porque fica mais fácil. E aí, 20 anos depois do lançamento do filme, para celebrar essa marca, eles fizeram uma sessão especial em Los Angeles, acho que é no Dolby Theatre, um teatro que era, não sei se ainda é hoje, onde tem a cerimônia do Oscar. E aí eles exibiram o filme com o John Williams regendo a orquestra ao vivo. Eles fizeram todo um esquema lá para poder é, exibir o filme e eles saberem pegar com um monitorzinho para poder ter a deixa, né, de saber quando é que vai começar a música e tal. Tinha que ensaiar que não pode errar. E o John Williams fala, né, diferente de uma ópera, na ópera pelo menos tem um intervalo. E no filme de 2 horas de duração não tem intervalo, tem no máximo cenas que não tem música. Mas aí você tem que saber quando parar, quando é que tem que voltar. E aí no Blu-ray tem mostra algumas cenas, aí no final o Spielberg chama, né, todas as principais pessoas que participaram do filme, e aí até é bom, uma coisa que é interessante, que é a participação das mulheres, tem a roteirista Melissa Madison, trabalhou com Spielberg nesse filme, foi produzido pela Kathleen Kennedy, que hoje é quem comanda Star Wars para Disney, então aí aparece o Drew Barrymore, né, os outros atores o Henry Thomas, que é o que fez o Elliot, enfim, parece muito o pessoal sobe no palco, é bem emocionante. Então, Elaine, eu só digo, você tá errado em não ter assistido e vá assistir. E nos conte, não segure o choro. Nos conte se chorou ou não, porque não, mas você sabe que eu não vi o filme, mas obviamente eu já vi cenas, né? E todas essas que vocês falaram da Lua, né? Dele sendo levado lá finalmente, voltando para casa, eu já vi várias cenas. Uma coisa que realmente eu acho que às vezes me empaca de ver alguns filmes é justamente esses filmes em que eu choro muito, porque eu choro. Eu não sou aquela pessoa durona e que, igual o Ramon, que vai chorar em uma ou outra. Eu choro em tudo. Nossa, eu choro. Então, assim, e eu tenho uma experiência muito ruim com filme que chora, porque teve uma época que eu era solteira, faz muitos anos, eu fui inventar de ver um filme do cachorro. Vocês lembram aquele filme do Richard Gere, do cachorro? Gente, eu vi aquele filme, eu passei 2 horas chorando depois que o filme terminou. Porque, obviamente, eu acho que eu não estava bem, né? Acho que eu não lembro qual era a fase da minha vida que eu estava passando, mas eu fui assistir o filme engatilhou em alguma coisa e eu fiquei chorando sozinha na minha casa durante horas. Então, eu tenho um pouco esse gatilho, assim, de não querer chorar muito em filme, mas acho que eu vou abrir uma sessão para ET, porque eu acho que o Spielberg merece. Mas Esse eu vou filme, dizer, é um chorinho não só para dizer que esse filme que você falou, o nome acho que é Sempre ao Seu Lado. A história Isso. que o cachorro fica esperando ele voltar, não sei o que. Não, Deus me livre assistir esse filme. Deus me defenderá. Mas falei, cara, você ia falar do choro aí. Não, eu ia dizer que esse é um choro, mas é um choro que você fica assim, um choro de alegre, vamos dizer assim, um choro feliz, assim. Não é em tese, né? Não é para pegar em assim,
em coisas muito profundas nesse sentido. Mas, claro, né, a gente nunca sabe, né? Pois é. Não tem como garantir, mas, assim, é aquele choro que você fica, assim, aquele choro feliz, quase rindo, assim, é bem legal. Mas, obviamente, né? Veja se estiver bem. Eu acho que é uma boa dica aí para ver. Mas é Se o dia estiver bom, vá ver ET, né? Mas eu não gosto dessa expressão, não, mas é como é que o povo chama ele? Um feel good movie. Filme para você. Os filmes de Spielberg normalmente têm, por mais, mesmo lista de Schindler da vida, ele tem que ter um final otimista, né? Tanto que um dos filmes dele que o filme é muito bom e o final é horrível, justamente porque ele quer dar esse final otimista, é o Inteligência Artificial, que ele pegou lá que o Stanley Kubrick tinha planejado tudo para fazer o filme, mas o próprio Stanley Kubrick achava que ele não tinha talvez a sensibilidade para contar a história, que os filmes de Kubrick são mais cínicos, digamos assim, e que querem que o espectador tenha cada espectador, depender do seu histórico, né, de vida, você vai responder ao filme de uma determinada forma. E os filmes de Spielberg não, são mais tipo, ó, ele tem esse domínio, né, da narrativa, das emoções, então ele quer provocar, sei lá, medo, quer provocar esses sentimentos de uma forma mais irracional, digamos assim. Então, o ET é um filme que é aquele filme fofinho, bonitinho, então você pode até ficar chorando, mas não chorando de tristeza, né, de felicidade. E eu te garanto que se você assistir uma vez, aí daqui a X anos você resolver assistir de novo, quando você for assistir de novo, aparece assim, o letreiro ET, aí você já vai começar a chorar de novo, entendeu? Porque você já vai relembrar do negócio, enfim. Vamos fazer um suspense para o primeiro lugar. É. A gente pode agora comentar rapidamente Então o filme fala. que ficou fora da lista. Então comente. Rapidamente. Já que você pegou o gancho, então fale aí. Eu, Antes de anunciar o primeiro lugar, conte aí qual filme que estava na sua lista aí que você ficou indignado que não está aqui no top 5. eu não fiquei indignado, até um amigo nosso ficou indignado porque Contatos Imediatos não entrou, né? No filme, ficou indignado com isso. Eu acho que essa coisa de lista é muito difícil para mim, que se eu fosse fazer hoje a minha lista, eu com certeza mudaria o ranking, a ordem, podia tirar um filme e botar outro, assim, ainda mais de Spielberg. Mas já que você falou de chorar, né, e a gente já mencionou esse filme agora, eu votei na lista de Schindler. Foi muito impactante para mim assistir a lista de Schindler, né? Um filme que tem várias. Spielberg, ele assim, eu estou inventando isso na minha cabeça. Acho que ele quis mostrar assim: eu sou diretor maduro, eu sei fazer filmão, cinema no sentido assim estético, mais em mais, vamos dizer assim, alta cultura, que não que eu goste disso, mas enfim. E de fato ele fez para mim uma obra-prima, assim. Ele decide, né, que o filme seja em preto e branco, né? E é um filme que acaba virando um documento, mesmo sendo, né, realizado muitos e muitos anos depois, mas ele se torna documento de uma época anterior, que é da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, né, e do ataque, enfim, a violência dos nazistas contra os judeus, né? E com cenas maravilhosas, como a própria cena em que a menina, que é a única cena, né, que tem cor, que é a menina de vestidinho vermelho, que vai correndo entre uma multidão ali, e depois você sabe que essa menina, enfim, teve um fim trágico também. No final tem essa quebra, né? No final vem as pessoas que sobreviveram, que foram, né, ajudadas pelo Schindler e colocam pedrinhas ali naquele túmulo e tal. Atuações primorosas, né, no filme. Eu não sei nem... Eu acho que Lianice nunca fez, acho que talvez tenha tido uma atuação novamente próxima daquilo. Não sei, não estou lembrando de memória aqui, então pode ser que eu esteja sendo injusto, mas é como eu me lembro. Enfim, então, assim, tem atuações primorosas, é muito bem dirigido, é um filme sensível. E eu acho até que ter feito esse filme, e aí eu vou já encerrar, porque eu acho ele realmente brilhante,
Depois, acho que Spielberg seguiu muito nessa lógica, quase que vou fazer filme de Oscar, buscando muito também isso que Ramon falou, do choro, mas assim, de uma outra forma, talvez, de dizer assim, agora eu vou fazer um filme, aí o filme vai ter isso, e aí, assim, a minha sensação quando eu comecei a ver os filmes depois disso, que era muita vontade de ter aquela história que comove e ao mesmo tempo, sei lá, retrata um período histórico, retrata uma história de alguém especificamente muito importante e tal. E aí eu acho que nisso, assim, acho que ele foi até enfraquecendo um pouco, assim, os seus filmes, né? Tem filmes muito bons na sequência, obviamente, mas, enfim, eu queria destacar esse filme e bola para frente. E você, Elaine? Eu concordo também, que eu acho que A Lista de Schindler realmente é um filme que talvez ele deveria estar aí nessa lista. Eu também não sei qual que eu acho que eu só retiraria o que eu não vi, né? Então, aí, mas eu não, jamais opinaria por isso, porque pelo jeito ET é um filme muito, muito caro, né? Para todas as crianças que viram naquela época e hoje são adultos. Mas eu acho que a lista de Schindler também em mim teve um impacto muito, muito complexo. Eu me lembro de assistir e chorar muito, muitíssimo mesmo, assim. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi um filme tão explícito falando assim da violência que o nazifascismo, como que essa violência operava assim no meio da rua mesmo, né? Uma coisa era eu ler nos livros de história, a gente fazer redação sobre o nazismo, né? A gente fazer coisas sobre o vestibular, sei lá. E outra coisa foi ver esse filme mesmo, assim. Então, eu me lembro de chorar, de soluçar mesmo, assim, isso. E de ficar pensando assim, meu Deus, o que será que passava na cabeça das pessoas que. Eu estou me referindo, na verdade, a uma cena em que a pessoa, um guarda tira uma arma e mata a pessoa no meio da rua. Então, aquilo para mim foi muito chocante mesmo. E eu acho que ele deveria também estar nessa lista aí, espremidinho aí em algum lugar. É a lista de Schindler, guardadas as devidas proporções, é um grande filme, mas para mim, acho que esse tema do massacre dos judeus, da Segunda Guerra, é um assunto que foi abordado tantas vezes, tanto antes quanto depois da lista de Schindler, depois principalmente em produções hollywoodianas que é, é que nem o Jurassic Park, para mim, acabou diluindo um pouco esse sentimento de ter esse reconhecimento do filme como favoritos, talvez por conta disso. Tanto que esse tema, recentemente, né, teve uma abordagem que é brilhante, tem até o texto aqui de Elaine, que é o Zona de Interesse, que concorreu ao Oscar 2024. Então, assim, é um tema que realmente é complicado e, e, e A Lista de Schindler é um filme que eu lembro no cinema que eu assisti, tipo, eu lembro, mas é um filme que eu não tenho vontade de assistir novamente por conta dessa questão, dessa carga dramática do filme, enfim. É um filme que eu não tenho vontade de revisitar, mas que é um filme importante, não tem nem o que ser discutido. Sobre o que Carlos falou, né, dessa questão de depois desse filme que ele ganhou o Oscar, é, de como isso afetou a filmografia dele, é até curioso que depois de 93, que a gente citou que esse é o filme marcante dele, ele só foi lançar outro filme quatro anos depois, em 97, que foi o Jurassic Park 2 e o Amistad. E aí eu acho que a partir de então ele ficou sempre nesse alternando assim, fazer um filme mais sério, né? Ele fez filmes como Munique, é, Ponte dos Espiões, fez Lincoln, então e ao mesmo tempo também fazia outro Indiana Jones, fez aquele O Terminal com o Tom Hanks, que é um filme mais comédia mais leve, então acho que ele sempre navegou desses dois lados assim de fazer o filme pipocão e fazer uns filmes entre aspas mais sérios, né? Tanto que até os filmes de antes da lista de Schindler também tinha essas coisas. Ele fez
A Cor Púrpura. Eu acho que até tem tanto a Cor Púrpura quanto o Amistad, talvez tenha faltado, entre aspas, um lugar de fala que ele tinha da lista de Schindler. Acho que talvez ele não era a pessoa certa para ter dirigido esses dois projetos, mas no caso da Cor Púrpura, ele foi importante porque ele conseguiu viabilizar, apesar de ter todo o elenco negro, mas o cara branco conseguiu viabilizar o filme ser feito. O Amistad tem um pouco da expressão do white savior, né, do salvador branco dos negros, enfim, e ele meio que queria fazer a lista de Schindler dos negros, mas aí, enfim, não, o resultado não é tão impactante quanto, mas enfim, mas da minha lista que não entrou aqui, que eu fiquei até chateado que pouca gente votou, é um filme que eu adoro, é um dos filmes que eu mais gosto de Spielberg, que é o Prenda-me se for capaz, com Leonardo DiCaprio. Eu tenho o livro, eu adoro o livro, e até é interessante que tem Tom Hanks também, e que ele faz essa relação de como o você começa a criar empatia pelo cara que é o falsário, né, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, mas ao mesmo e o cara que tá perseguindo ele, o policial, é também um outro ator carismático, o Tom Hanks. Então você é meio, pô, pra que eu vou torcer nesse filme? Tipo, eu torço pela briga. Então, é um filme que eu gosto bastante e que até comentei aqui, que é um dos filmes também que ele pegou a história e colocou negócio que não tem necessariamente no livro, que se eu não me engano no livro ele meio que queria o objetivo do cara como que é inspirado, né, numa história real, né? Porque a história do cara queria dar os golpes, não sei o quê, mas é porque ele era mulherengo, porque ele queria ter dinheiro para pegar várias mulheres. Mas no filme ele tem a relação com o pai, que o pai se separou da mãe, e aí, tipo, foi uma forma que o personagem encontrou de, tipo, de salvar a vida deles financeiramente, de voltar a ter uma vida boa e tal. Então, o Spielberg dá essa amenizada na vida do cara aí que para mim funciona bastante, é um dos meus favoritos. E, enfim, é aquela coisa, né? Se a gente for fazer, cada vez que a gente for parar para pensar, pô, mas pô, você não botou Império do Sol, não entrou. Tem, tem tanto filme que. E a gente nem vai entrar na questão dos filmes que ele não dirigiu, que ele era só produtor, que a gente falou aqui de Goonies, tem Poltergeist, enfim, tem muita coisa. E agora, no primeiro lugar, acho que a gente Amor, amor, pode. amor. Olha, Carlos não quer o primeiro lugar, não vai chegar nunca. Conte aí, Não, é Carlos. só para eu quero dizer que eu Ah, também gosto muito de Prenda-me se for capaz. Eu acho, inclusive, que vem numa sequência ali filmes legaisinhos, sabe, assim, dele e tal. E acho que esse é um dos melhores, né, nessa sequência que tem aí. Porque tem Minority Report, vai ter, como você falou, O Terminal, vai ter Guerra dos Mundos. E aí que são filmes assim irregulares, do meu ponto de vista, assim, e tal, com coisas legais e tal, mas pô, não são sensacionais. E acho que desses, Prenda-me se for capaz é o que é mais legal e toda hora que está passando dá vontade de você parar e ver pelo menos um trecho de novo e tal, diferente de A Lista de Schindler, que eu também não gostaria de ver novamente. Assim como tem outros também, né, que eu não consigo. Sobre Meninos e Lobos, é um filme que eu vi, é muito bem feito, mas eu não vou conseguir ver de novo. Irreversível, que é um filme francês, não quero ver de novo, é muito pesado. Mas assim, até só para responder agora, eu lembrei falando deles, que assim, não é que eu acho que todos os filmes depois de A Lista de Schindler ele fez isso, mas tem filmes depois que eu acho que ele passou muito a buscar essa fórmula de vou pegar um fato histórico, vou contar uma história de alguém aqui, focada em alguém, e vou ter tais coisas de direção que vão mostrar, olha, que diretor, e ver se eu ganho um Oscar. Então, a sensação que eu fiquei nesses filmes mais sérios, Munique é um excelente filme e tal, mas depois, Os Cavalos de Guerra, Lincoln, Ponte dos Espiões, acho que O depois... Resgate do Soldado Ryan também? Não, o Gonçalo é muito bom, realmente, esse é muito bom. Estava na minha lista, se eu não me engano, acho que estava na minha lista. Muito bom. Mas é isso, eu acho que ele acabou. E eu não falei em ET, você lembrou de um filme, porque o ator principal de ET, ele meio que desaparece, assim, né? Durante muito tempo. E aí ele volta no Resgate do Soldado Ryan.
E aí ele morre, e eu fiquei assim, porra, o menino DT morreu quando virou adulto. Então, assim, morreu Mandaram na o menino pra guerra, né? Mas é isso, Prenda-me se for pai. Eu acho muito legal. Eu assisto, e se estiver passando, eu vou assistir essa coisa de gato e rato do Leonardo DiCaprio com Tom Hanks. Tom Tom Hanks. Hanks, Tom Cruise é de Tom Cruise é de Minority Report, né? Minority Guerra dos Report. Mundos. E Guerra aos Guerra dos Mundos. Mundos. O Tom Hanks e Leonardo DiCaprio é muito bacana, muito divertido. A participação também do pai de Leonardo DiCaprio, como é o ator, esqueci o nome dele agora. Ele é Christopher Walken. Christopher Walken, acho maravilhoso também, muito bom. Era isso. Vamos lá, podemos ir. Pode comentar. Eu até já abri outro parêntese, que talvez o ator que mais tenha trabalhado com Spielberg é Tom Hanks, e a gente não falou o nome dele até então. E ele tá aí, quer dizer, ele falou, né, de filmes, o Terminal, Resgate Resgate do do Soldado Soldado Ryan, Ryan, Prenda-me se for capaz. Isso, ele tá também no um dos mais recentes, o The Post, A Guerra Secreta, que é para quem vocês dois que são jornalistas, eu acho um filme, apesar desses maneirismos dessas questões desse lado emotivo, é um filme interessante, enfim. Ponte dos Espiões também, né? Tem Tom Hanks. Sim, então, enfim, você vê o quanto a gente vai lembrando e sempre vai ter mais coisas para falar. Mas aí, agora pode falar do primeiro lugar? Pô, esse ele já foi citado lá no início por Elaine, que já queimou a pauta lá no início, mas sim, vamos falar dele, Tubarão, de 1975, que pode ser considerado aí o primeiro filme blockbuster de todos os tempos, né? Que foi o filme que fez com que Hollywood começasse a investir nesses filmes para ser lançado no verão norte-americano, para fazer com que as pessoas aproveitassem as férias, né, escolares, coisas do tipo, para ir no cinema, começaram a investir mais pesado em marketing e coisas do tipo. E Spielberg tinha feito antes, né, um filme chamado Encurralado, que foi o primeiro longa-metragem dele, que foi lançado direto no filme para TV, mas aí que fez sucesso na TV, depois foi lançado nos cinemas, aí fez sucesso, então isso já deu um prestígio para ele. Aí ele fez o Louca Escapada, né, com a Goldie Hawn, que já era um filme mais comédia, fez um sucessinho e tal, mas aí com Tubarão foi que aí ele mostrou aí que talvez pode ser considerado aí o primeiro grande filme, né, de Spielberg, que tem isso que Elaine citou, né, da questão de você saber tempos depois como é que o filme foi feito e que todo o perrengue para fazer o negócio, o tubarão é um robô lá, o boneco não funcionava, então vamos fazer de outro jeito, essa questão da trilha sonora e o filme tem vários temas, né? Fala dessa questão desse medo irracional. Criou-se esse mito dos tubarões serem tipo animais ferozes que vão destruir tudo e que as pessoas tinham começado a ter medo de ir para a praia por conta de ser atacado por tubarões. Foi um filme que teve uma repercussão assim enorme, né? E o filme mostra um pouco dessa questão política versus o bom senso, né? Tipo, quando tem o primeiro ataque do tubarão e os caras querem fechar a praia, mas aí o prefeito da cidade, tipo, pô, você vai fechar e a gente depende do turismo, não sei o quê. Não, mas você vai botar as pessoas em risco. Não, mas a economia, o resto, a vida das pessoas a gente vê depois. Então é um filme que tem várias dessas camadas, mas que basicamente é um filme, né, um filme de suspense, de terror, que tem essa trilha sonora marcante, vários elementos. E já que a Elaine já falou um pouquinho, Carlos, me conte aí um pouquinho sobre Tubarão. Tubarão. Bicho, Tubarão, assim, é a mostra de como a limitação faz com que as limitações não são necessariamente impeditivos, né? Mas para quem sabe que história quer contar, e quando é uma pessoa inventiva, um bom diretor,
como ele é capaz de fazer um filme superando todas essas dificuldades, entregando um filme de suspense, assim, que fisgou todo mundo, sem trocadilhos com a peça, mas fisgou todo mundo, porque e aí criou basicamente um gênero que é filme de tubarão ou de peixe assassino, né? Depois dele, inclusive, nem veio Sessão da Tarde, teve a Orca 1, a Orca 2, o próprio Tubarão teve um 2, 3, 4, e até hoje recentemente saiu um filme na Prime Video que a galera disse que começou a torcer pro Tubarão porque odiou os personagens, então torce pro Tubarão matar todo mundo. Então, assim, mas assim, é um filme que eu acho que, assim, durante muito tempo eu estava na praia, se eu estivesse no mar sozinho, eu começava a olhar para os lados e dizer, rapaz, realmente. Eu sei que a intenção não era criar esse pânico em relação a tubarão, enfim, mas acabou criando essa coisa toda contra os tubarões. Mas é um filmaço, né? É um filmaço tecnicamente essa falha, essa limitação fez com que ele chegasse até aquela cena em que o tubarão aparece com toda a sua magnitude e ele jogando ali os três no barquinho e ele jogando ali o peixinho para atrair, vem aquela figura gigante e também a morte do piloto lá, o marinheiro bêbado caindo aos poucos na boca do tubarão, um negócio assim sensacional. E depois aquela cena também dele, venha tubarão, deitado, o mastro descendo num horário maravilhoso da praia, tudo filmado assim, não tem nada de computação gráfica, e o mastro descendo, ele com aquela arma e acerta no botijãozinho de gás, sei lá o que, de pressão que tem lá, e vence o tubarão. Aquele negócio é maravilhoso. Essa cena eles filmaram no mar mesmo, né? Eles poderiam ter filmado num tanque e tal, né? Mas ele preferiu realmente filmar ali para dar um ar mais real mesmo. E a frase clássica dele, né? We're gonna need a bigger boat. Né? A gente vai precisar de um barco maior quando ele vê o tubarão de, sei lá, não sei quantos metros. E quando a gente consegue entender a dimensão do bicho, porque eu acho que é um pouco difícil, como a gente não vê o bicho, o filme quase todo, né? Fica aquela cena ali, a gente tá junto com o cara falando, caralho, ele é desse tamanho, tão fodido mesmo. E a outra curiosidade que eu achei muito engraçada também no documentário sobre tubarão, que está na Disney Plus, é o nome, porque eles não sabiam que nome botar. Em português, o nome é tubarão, mas em inglês chama jaw, que significa mandíbula, né? E eles tentaram outros nomes, sei lá, vários nomes estranhos, engraçados, e nenhum fazia esse efeito até que alguém sugeriu essas 3 letrinhas, que é jaw, e aí, porra, é isso, então vai ser isso. Não, na verdade são 4, que é no plural, né? Jaws. Mandíbulas. E Então são 4 letrinhas. E que eu não sabia, porque para mim o nome do filme era Tubarão. Eu nunca tinha parado para pensar que o nome do filme não era Shark, né? Mas, Shark, só o Baby Shark. pois é. Então, Sharknado, nossa. o mais legal é que o Tubarão, pra gente, né, vocês são mais novos que eu ainda, porque eu nasci no final de 78, o filme é de 75, né? Então, quando eu já era criança com a capacidade de ver Tubarão, já tinha, sei lá, pelo menos uma década aí, eu acho, quase, né? E já passava na sessão da tarde, e mesmo assim era um filme muito impactante, mesmo a gente vendo na telinha, né, da televisão e não no cinema, como no meu caso. É um filme muito, muito bom mesmo, muito tecnicamente muito bom também. Sim, Tubarão é um filme maravilhoso. Acho que aqui na nossa votação foi o mais próximo, assim, foi o que teve mais votos, né? Não foi unânime, né? Não foi todo mundo votou, porque tem gente, sei lá, vou entregar aqui que, por exemplo, tem Tárcia que nunca assistiu, que ela tem medo, diz que é filme de terror, mas ainda vou conseguir convencer ela a assistir. Ela já assistiu o Iluminado, então eu fico, não é bem terror, não, é suspense, você vai gostar. E às vezes você consegue convencer. Mas Tubarão foi o que estava na lista de quase todo mundo. É um filme maravilhoso. Acho que talvez aqui
da nossa lista é um que realmente não podia faltar. Tipo, você fazer a lista dos melhores filmes, esse não podia ficar de fora. Que bom que a gente fez essa conversa, essa lista. Vou pedir até para os ouvintes que deixem aí nos comentários, seja nas nossas redes sociais, ou pode aqui no Spotify, ou no YouTube, seja lá onde é que você esteja ouvindo. Comente aí qual ou quais os seus filmes favoritos de Steven Spielberg. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa conversa bem emotiva, né? Como um bom filme de Spielberg, alternando aí momentos sérios e momentos mais bem-humorados, para retratar bem aí a importância desse cineasta. Então é isso, você, antes de ter considerações finais, queria deixar o último recado, né? Não, só para Tassi assistir para ontem também, gente. O Tubarão, como Dever assim? de casa, né? Você assistir ET e tá assistir Tubarão. Exatamente. Quero ver o novo filme dele, espero que saia no streaming logo. Já saiu, mas tá para alugar, né? Não, eu quero de graça. Eu também. Então aí você tem que usar de outros artifícios. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Tchau. That's all, folks. Tchau. Tchau, tchau. VaraCast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcatéia está para lobos.